Oi, meus amores. Bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez. Não sei em que momento você vai estar me ouvindo. Então, hoje eu tô aqui pra gente trabalhar com conteúdo novo, que na verdade, de novo, para vocês ele não tem nada. Vocês já viram no fundamental, mas, como diria Heráclito, não se passa duas vezes no mesmo rio, não é verdade? Vocês já são outros, então outra será a visão que vocês vão ter desse conteúdo. Assim eu espero. Vocês vão conseguir compreender muito melhor cada item desse assunto, né? Que se chama elementos da comunicação. Antes de falar especificamente sobre os elementos da comunicação, eu queria convidar vocês a fazer uma reflexão sobre ele. Já pararam para pensar quantas vezes nós presenciamos problemas e brigas por falha na comunicação? Em todo o núcleo familiar, núcleo de trabalho, político, social, quantas brigas a gente poderia evitar no nosso dia a dia se a gente procurasse perceber e associar os elementos da comunicação? Como viveríamos bem, né? Sem conflitos, na maioria das vezes, se a gente pensasse em texto, contexto, intenção comunicativa, se a gente adequasse a mensagem e o código ao interlocutor, procurando como emissores que somos as palavras certas para transmitir uma ideia. Enfim, cada elemento da comunicação é muito importante. E eu costumo dizer para vocês que a gramática não está só nos livros, né? Ela está no nosso dia a dia, está na nossa vida, faz parte da nossa vida. E hoje o assunto é muito, muito importante. Tanto é importante que já caiu inúmeras vezes no vestibular, inclusive no Enem. Falando em prova, se a gente parar para pensar nas questões, né? Em algumas delas, quem está emitindo a mensagem? Em que contexto? Qual canal utilizado? A quem o emissor se dirige? Tudo isso faz diferença na compreensão de um texto, ou seja, na sua habilidade leitora. São muitas as questões que abordam essa análise e também sobre as funções da linguagem que a gente vai trabalhar em seguida. Agora, falando sobre a vida, numa discussão, por exemplo, ambos querem ser emissores ao mesmo tempo. Assim é impossível chegar a um consenso. Porque para que haja comunicação, é preciso que haja emissor e receptor. Se ninguém escuta, só fala e muitas vezes grita, como é que a mensagem vai ser transmitida? Não chega, entende? Bom, vamos então ver os elementos da comunicação um a um. Você pode acompanhar também pela folhinha que você recebeu, tá bem? São 6 os elementos da comunicação: emissor, receptor, código, mensagem, canal e referente. Vamos começar pelo emissor. Emissor, como o próprio nome diz, é quem emite a mensagem. Ou seja, é o locutor, o falante, é quem escreve, quem se comunica, né? Quem emite a mensagem. E para isso ele tem de ter consciência do que ele quer transmitir. Comunicação, né, é um termo derivado do latim comunicare, que significa partilhar. Então, ao querer comunicar algo, ele quer partilhar uma ideia. Então, ele tem de ter consciência dessa ideia que ele quer transmitir, escolher a linguagem apropriada para isso. Ou seja, ele tem um papel fundamental na comunicação. A gente pode dizer que o emissor é o primeiro elemento, né? E cabe a ele, né, o discernimento necessário para adequar, né, a linguagem ao contexto, ao interlocutor, ao público-alvo. A gente conhece pessoas, por exemplo, que têm muito conteúdo, mas não sabem como transmitir, não sabem como expressar aquelas ideias, né?
Então você, como emissor, tem a responsabilidade de se preparar para transmitir a ideia que você quer. Agora o receptor, também chamado de interlocutor, ouvinte, destinatário, que é quem vai receber a mensagem enviada pelo emissor. É aquele que lê, que ouve, né, que assiste. Cabe então ao receptor decodificar a mensagem recebida, para que ele possa então elaborar uma resposta. Agora, ele só vai conseguir decodificar a mensagem se ele conhecer o código usado pelo locutor e se ele também tiver discernimento de analisar o contexto, a intenção comunicativa do emissor, para que ele possa fazer uma leitura, né, adequada do texto. Quantas vezes a gente também passa por essa situação, né? Alguém diz A e o outro entende B, ou seja, não compreende também a mensagem, né? Seja por que razão for, ou porque houve ruído, ou porque faltou atenção, ou porque faltou conhecimento, vocabulário, feeling, né? Para a questão em si. Por isso que a gente diz que saber ouvir é uma qualidade rara, né? Porque envolve muito do receptor. Não é só uma habilidade física, é de compreensão também. A gente estava até falando em aula outro dia sobre isso, né? Se alguém diz pra gente no meio de uma briga calorosa, assim, eu te odeio, vai embora. Cara, a gente precisa ter o feeling, como eu falei agora, né, de entender que não é isso, que a mensagem que o emissor está transmitindo é muito além daquela palavra, daquelas palavras, e que ele espera da gente outra atitude, e não que vá de fato literalmente embora, porque ele não nos odeia de fato. Então, essa sensibilidade do receptor é muito importante nos diálogos, sabe? Bom, o terceiro elemento da comunicação é o código. O que é o código? É o conjunto de sinais previamente definidos e que vão ser utilizados na comunicação. Tanto o emissor quanto o receptor precisam conhecer o mesmo código, senão a mensagem não chega. E aí esse código ele pode ser de diversas maneiras, né? Um processo de várias formas. Pode ser escrito, né, através da palavra, e aí a língua, né, é um instrumento de comunicação. Pode ser o gesto, som, cores, expressão facial, tudo isso às vezes até junto, né? O código também envolve se é uma linguagem mais formal ou informal, né? Linguagem verbal e não verbal, resumindo aí os eles. Bom, o código, então, como um terceiro elemento, né? O que é o código? É um conjunto de sinais previamente definidos e utilizados na comunicação para que a mensagem seja de fato transmitida e recebida. Emissor e receptor precisam conhecer o mesmo código para que a comunicação se estabeleça. Esse código é um processo que pode ser feito de diversas maneiras. Linguagem verbal e não verbal. Linguagem verbal através da palavra, da língua, né? Seja ela escrita ou falada, e não verbal através de gestos, sons, cores, a expressão facial. Às vezes a gente utiliza vários códigos ao mesmo tempo, né? Porque usa a língua portuguesa, no nosso caso, a gente utiliza uma expressão facial, a gente utiliza gesto. Com relação a isso, a gente leva em conta o que a gente já aprendeu neste bimestre sobre variantes linguísticas, né? Que por ser tão variável a linguagem, muitas vezes pode acontecer de ter falha. Então, se eu falo de um modo mais formal e a pessoa não está acostumada a esse tipo de linguagem, talvez ela não entenda a mensagem. Se eu utilizo expressões regionais que não são típicas de onde eu moro, talvez eu também não consiga compreender a mensagem, uma gíria, por exemplo.
A linguagem abreviada da internet é outro caso que gera dúvidas para as pessoas mais velhas com quem a gente se comunica, porque muitas vezes não consegue entender. Eu lembro de uma vez que uma pessoa falando comigo assim: e aí, vai passar o carnaval onde? Na verdade eu perguntei e a pessoa respondeu SL. SL, para mim aquilo não era nada, eu achei que fosse São Lourenço. Eu falei, que legal, São Lourenço, poxa vida. E a pessoa não entendeu nada, porque na verdade o que ela queria dizer era sei lá, ou seja, não tinha pensado ainda onde ia passar, percebe? Quando o código não é de compreensão mútua, pode haver falha na comunicação. Então cabe ao emissor, né, conhecer o seu interlocutor para escolher bem o código que ele vai utilizar. Quarto elemento, mensagem. A mensagem se refere ao texto em si que é transmitido e, obviamente, ao seu significado no processo de comunicação entre o emissor e o receptor. É o objeto da comunicação, é o elemento produzido pelo emissor, é a razão da atividade comunicativa. Quando a gente pensa em mensagem, isso é tão amplo, né? Porque vai muito além do texto, extrapola a linguagem. Se você tem, por exemplo, uma intenção comunicativa de informar apenas, a sua linguagem ela tem de ser objetiva, clara, né? Para que chegue, de fato, ao receptor com a tal clareza. Mas se teu objetivo, se a tua intenção comunicativa, né, como emissor, é gerar um encantamento, uma reflexão, sabe? Então você pode criar em cima dessa mensagem, extrapolar sentidos, né? E aí vai depender da leitura, da vivência, do sentimento do receptor. Então essa intenção comunicativa, ela interfere muito na construção da mensagem, porque ela deixa de ser do emissor e passa a ser do receptor, da forma como ele compreende, entende? Então, a intenção comunicativa, ela tem de ficar muito clara, para que você não dê margem a uma interpretação diferente, se o seu objetivo é informar, né? É deixar algo claro segundo o seu ponto de vista. Mas se a tua intenção é outra, e você pode dar essa liberdade para o receptor, e aí você pode, então, ser mais flexível com o seu texto. Pode haver lacunas para que o próprio receptor faça as suas inferências, como é o caso da poesia. Nessa linguagem poética, existe uma carga objetiva, muitas vezes sim, mas também existe a subjetividade, né? Vou pegar aqui dois exemplos, duas músicas poéticas, uma de Arnaldo Antunes com o grupo Titãs e outra de Gilberto Gil. A música de Arnaldo Antunes, Comida, tem um verso que ele diz: a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão, balé. Nesses versos a mensagem é clara, né? Embora seja poética. Mas na letra da música Drão, de Gilberto Gil, por exemplo, ele diz assim: se o amor é como um grão, morre e nasce trigo, vive e morre pão, drão. Fica aí a subjetividade para o receptor completar a interpretação. Lógico que se ele conhecer a vida e a história de Gilberto Gil, né, do autor, ele talvez terá um entendimento mais específico da música, né, da letra, vai dar nuances pensadas pelo autor, pelo emissor. Mas se ele não tiver esse conhecimento, a inferência é toda de quem ouve. Então, assim, resumindo, a mensagem é o objeto da comunicação e a gente precisa escolher a melhor forma para transmiti-la, atendendo sempre ao propósito da nossa intenção, né, comunicativa. Bom, quinto elemento, canal. Canal é um meio físico, virtual, em que a mensagem é transportada. É através do canal que a mensagem vai circular até chegar ao receptor.
Em outras palavras, a gente pode dizer que o canal é o que assegura o contato entre o locutor e o interlocutor. O canal pode ser o ar, né? Quando as duas pessoas estão presentes, fisicamente falando, né? E dialogam. Pode ser a internet, o telefone, o papel, como consta inclusive no livro de vocês. Aí você vai me perguntar assim, professora, o que isso tem a ver então? Qual a importância desse canal? Ora, quer ver uma situação? A gente fala assim, ai, que deselegante terminar um namoro, um relacionamento por mensagem, né? A escolha do canal. Né? Há notícias em que a gente precisa escolher, né, o canal adequado para transmitir. Senão a gente corre o risco de ser indelicado e até de a mensagem não chegar. Se você, por exemplo, quer fazer uma ironia, né, e aí vai precisar, junto à sua frase, do seu olhar, de uma reação, de um gesto, e a pessoa não está te vendo, como é que você vai fazer essa ironia? Não é verdade? Então, se a pessoa não está te vendo, você vai ter de mudar o recurso. Não vai ser um olhar, uma expressão, um gesto. Vai ser talvez o tom da sua voz, né, para transmitir a ideia de ironia. Então, quando você escolhe um canal para transmitir a sua mensagem, esse canal também tem de ser adequado e não pode ter ruídos, né? Senão a mensagem não chega. Tem uma cena clássica do filme Shrek, em que a Fiona quer dizer para ele que ele vai ser papai, que ela tá grávida. E aí, na hora em que ela fala, toca lá o apito e ele não consegue ouvir. É engraçado, né? Mas, ou seja, o ruído que existe ali naquele momento, né? Uma interferência no canal de comunicação. Sexto e último elemento é o referente. Referente ao assunto, o assunto da mensagem, de acordo com o contexto no qual o emissor e receptor estão inseridos. Tem de levar em conta as circunstâncias de espaço, tempo, a intenção comunicativa, como eu falei outras vezes aqui nesse áudio, né? Assim como os aspectos da estrutura e do conteúdo textual em si, né? Da mensagem em si. Se você grita, por exemplo, fogo, é preciso levar em conta todo um contexto para entender o referente. É um incêndio? É a torcida do time de futebol? O que é, né? Qual é o assunto em si? Né? Qual é o referente? Esse é um ponto de partida para a compreensão. Eu lembro uma vez, e caiu até numa prova, uma tirinha do Agar, em que a Elga se aproxima dele com uma bandeja, um bule e uma xícara e pergunta, café? E ele diz, acho que sim. Como assim acha que sim? Né? Ela estava oferecendo café para ele e não tirando uma dúvida se aquilo era ou não café. Mas como ele estava, né, distraído e não prestou atenção no referente, a mensagem não aconteceu, não houve ali, na verdade, comunicação. Bom, gente, fechando então o assunto, quando consideramos todos os elementos, né, da comunicação na hora de produzir um texto e lembramos de evitar ruídos, as chances de entendimento são muito maiores. E disso muitas vezes carece o mundo, sabe? Logo, para um mundo de maior compreensão, vamos lá, pensemos todos antes de falar, antes de agir, mas também ao ouvir, receber a mensagem, pensando no contexto, na intenção comunicativa, na mensagem, sanando o ruído e se esforçando para entender. Os elementos da comunicação estabelecem, então, a partilha produtiva de ideias na vida, e isso é fundamental. Amores, fiquem com Deus, comuniquem-se com sabedoria, criem a paz no dia a dia de vocês em família, nestes dias de isolamento, e sejam felizes, ok? Beijo no coração, até a próxima aula.